Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Hoje a live tá muito especial, assunto muito legal pra gente conversar. Essa live é dedicada para todas as mamães, para futuras mamães e para todos aqueles que gostam do universo infantil, tá bom? Nós vamos conversar sobre como o design, sobre como o ambiente ajuda no desenvolvimento da criança, tá bom? E nós vamos dar muita dica prática aí para você também aplicar na sua casa. Eu vou chamar a Camila aqui, que ela vai fazer a live com a gente vai conversar. Vamos ver, vamos ver. Oi, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo que foi entrar para ver nossa live. O pessoal tá entrando já. Legal. Eu já dei aqui a introdução antes de você entrar, avisei que a live é especial para os amantes do universo infantil, para todas as mamães, futuras mamães, para as amigas das mamães. Uhum, todo mundo que se interessa, né? Um tema muito gostoso e muito importante, né? Principalmente agora nessa fase de pandemia, as crianças já estão há um ano vivendo somente dentro de casa, né? Eu acho que as pessoas já devem estar aprendendo pelos erros, né? Durante a pandemia. Já deve estar percebendo aí essas coisas que a gente vai falar hoje. Exatamente. Eu acho assim que começando já a introduzir esse tema, né? Eu acho que é muito importante o ambiente em si, a decoração, a organização do ambiente também, porque desde os primeiros meses, né, da criança, é onde ela vai se conhecendo, é onde ela vai tendo autonomia, né? Então é toda uma evolução que o ambiente pode realmente ajudar demais aí. Boa Sim, noite, e esse, Gabriela. Boa noite, Carmo. Minha mãe, minha Carmo, sempre presente. e o que eu ia falar é que ter essa preocupação no início, né, é muito importante, porque é como se fosse a base, né, da criança. Então, a partir daquele ambiente que ela vai ter referência, né, pro resto da vida, acho, né, digamos assim. Então, por isso que é muito importante essa preocupação, né, no começo O da que ela vida. aprende no início, né, nos primeiros meses de vida, ela leva para sempre, né? Isso É, realmente é bem importante. e a gente vai mostrar também que são coisas simples, né? Não tem muita dificuldade, digamos assim, porque às vezes eu acho que as pessoas ficam com esse receio, né, de ser algo muito complexo, que não vai conseguir aplicar na casa, né? Mas na verdade é mais simples do que parece, né? É igual o quarto Montessori, né? As pessoas acham que é muito complexo de fazer, que vê um certo grau de dificuldade, e não é tanto, são algumas maneiras que você tem de disponibilizar alguns objetos, alguns móveis, que É, acabam influenciando na coordenação motora, no equilíbrio, né? Nesses primeiros na aprendizados. verdade eu acho que a maioria das coisas até que todo mundo já tem num quarto praticamente, mas é só estratégias um pouco diferentes, né? De colocar eles, né? De distribuir eles no ambiente, digamos assim, né? É, exatamente. Mas vamos falar para eles assim de uma maneira bem prática, né? Para quem vai começar, assim, como começar? Quais os primeiros passos para iniciar esse ambiente para a criança? Sim, então, acho que antes de começar a falar o que precisa, falar um pouco mais também, né, do porquê dessa importância, né? Tipo, não só no quarto da criança, né, mas em toda a casa também, né? Tem que lembrar isso. E também nas escolas, né? Que querendo ou não são
os lugares onde a criança fica, são os lugares onde a criança mais passa o seu tempo. Então, se preocupar também com a escola. Tanto é que várias escolas já abordam esse tipo de Já tem ensino, né? escola contratando arquitetos para fazer todo o projeto de interiores para eles. E tem muitos projetos Uhum. da prefeitura, inclusive. É, porque isso já foi, né, acho que provado, tem muitos estudos que realmente isso contribui, né, para a educação, não é algo superficial, digamos assim, né, que algumas pessoas podem achar que realmente isso faz muita diferença, né, quando você está num ambiente mais confortável, né, por exemplo, na escola, se a escola é um ambiente mais confortável, a criança tem mais facilidade de aprendizagem, por exemplo, né. E E quando a criança, assim, ela se sente representada, ela se sente muito mais segura. E quando você está mais uhum, seguro, com certeza você vai absorvendo coisas e vai aprendendo muito mais rápido, vai se desenvolvendo melhor. E realmente o que você falou dos ambientes, é bom explicar mesmo que quando a gente fala de ambiente infantil, a gente não está falando só de quarto, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, não tem um espaço, um quarto dedicado para aquela criança, por exemplo, mas você uhum. pode fazer um espaço para ela na sua sala, você pode, até na própria cozinha. Isso eu aprendi com uma Uhum, todos os psicóloga ambientes. que me orientou, porque eu estava com algumas dificuldades com meu filho também, na cozinha dele ficar abrindo armário e não obedeceu não. E ela deu uma ideia que realmente, assim, por mais que eu já fizesse isso em outros ambientes, que o quarto dele é todo preparado para isso e tal, mas a cozinha Uhum, não era. E ela falou: por que você não deixa uma única gaveta com aqueles utensílios que ele pode pegar? Porque na verdade ele adora brincar de cozinhar. Ele cozinha comigo, fica brincando de panelinha e tal. E aí eu fiz isso e, nossa, mudou muito. Foi muito legal. Agora ele vai lá, ele olha para mim, é minha, né, mamãe? Aí ele pega a gaveta e tem a colher de pau, que eu deixo ele brincar, os materiais de plástico. E realmente foi muito interessante, porque eu nunca imaginei isso na cozinha, por exemplo, na vida real. isso é bem legal mesmo que você falou de ter em todos os ambientes. Porque, e essa estratégia, tipo, essa mesma estratégia, né, de deixar a criança ter mais autonomia, é a mesma que deve ser aplicada em qualquer ambiente, né? Então a ideia, assim, é a mesma. Igual você falou agora da cozinha, lembrei também que uma das táticas é sempre ter um banquinho, né, para as crianças. Na cozinha, no banheiro, né, que para ela alcançar a pia, por exemplo. Eu sei que na cozinha é um pouco mais perigoso, mas acho que quando a criança já está numa idade um pouquinho maior, acho que dá para, né, a criança, sei lá, tem criança, pelo menos eu já vi, né, que gosta de ficar mexendo na louça, gosta de ficar brincando com água, mas assim, quando a criança estiver maior, acho que dá pra deixar ela ali um pouco, né, com coisas de plástico, né, sempre com essa segurança, mas e aos poucos dando essa autonomia, né? Sim, e essa autonomia está muito ligada também com deixar acessível, né? Uhum, Quando a gente essa fala também de habilidade. preparar o ambiente, a gente está falando de deixar o ambiente no ponto de vista da criança. Então, realmente, tem Uhum, coisas que ela não alcança, então você tem, como que ela vai criar autonomia para escolher aquilo, para pegar aquele objeto, para saber como ele funciona, se você não deixar acessível, né? Essa sim. escolha da gaveta, por exemplo, pode ser muito bem aplicada também num armário. Você não precisa no quarto da criança ter Uhum, um armário, um planejado exatamente baixinho, assim, sabe? Você não precisa disso. Você pode deixar uma gaveta disponível para ele. Na hora que uhum. você abre o armário para ele lá, ele tem a escolha dele, né? Sim, e falando sobre isso também, né, no estudo Montessori, né, para quem não conhece, esse método Montessori é um método, uma pesquisa científica, né, desenvolvida pela Maria Montessori, ela desenvolveu esses conhecimentos aí, que ela tem algumas conclusões desse estudo, e aí em
dos tópicos, né? Uma das estratégias que ela fala no quarto da criança ter uma parte do guarda-roupa, né? Lógico que não precisa ser tudo, mas uma parte do guarda-roupa onde ele alcance a roupa. E nessa parte ter algumas, não ter tantas roupas, ter só algumas opções para ele, ter essa autonomia de acessar o guarda-roupa, e dois, ele ter mais atitude de escolha, né? Decisão de escolha, ele escolher a própria roupa, né? E aí ela fala também que a questão de ter poucas roupas, né, para a criança ter essa decisão mais facilmente, né? Que E com também não menos é opções já errado, né? consegue. Porque senão eles vão decidir uma regata num dia que tá extremamente frio, É, e vai brigar. exatamente. Aí começa a chorar já e não dá Começa certo. uma briga. Mas eu acho uma ideia legal, né? Assim, deixar algumas roupas para criança achar que ela tá decidindo, sabe? Alguma coisa, mas já deixar opções, né, ali que a própria mãe já pré-selecionou. Exatamente. Tem alguém aqui pedindo para participar, deixa eu ver. É a Thaísa. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, eu acho que ela até saiu. Bom, não sei. Thaísa, se você estiver aí querendo participar, dá um alô de novo, que eu acho que sumiu aqui essa. Mais alguma Que mais? introdução que você queira colocar? Ah, não, eu acho que a introdução era mais essa, né? Falar também desse método, porque algumas pessoas não podem não conhecer, né? Isso Essa a pesquisa metodologia que você Montessori. mencionou, na verdade, ela era uma pesquisa para comprovar que o atraso do desenvolvimento das crianças na Uhum, aprendizagem era por conta de falta de estímulos, né? Que aquele sim. ambiente estava despertando. E estímulos, assim, no geral, né? Desde cores, desde tato, Uhum. desde movimentação, né? Nesse sentido. É muito legal essa metodologia. É, Eu, e no caso, aproveitar. não aplico ela 100%, mas o que eu consigo aqui eu aplico também. Porque ela não É, envolve. e aproveitar. Ah, não, ela, tipo, abrange tudo, né? E aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, eu acho legal falar, assim, a ideia geral, né, desse método. Mas é assim, é legal também falar que não é algo que é para se ficar preso, né? A gente usa isso mais para a gente ter um norte, né? Querendo ou não, é uma coisa que foi comprovada, mas nada, mas não que seja uma regra, né, para todos os quartos. Sim, Mas o que ela fala, que as principais, os objetivos principais dessa metodologia é que a criança tenha a sua individualidade, né? A sua autonomia, que ela exerça a sua autoestima e a sua autoconfiança também. Então, a organização do ambiente, ele parte, né, desses princípios. E outra coisa também que ela fala é que não só o ambiente, né, tem que ser uma junção das coisas, né? Tem que ser um adulto, tem que estar consciente disso, né, também, porque não adianta o ambiente físico estar organizado, mas o ambiente emocional, por exemplo, está desorganizado, né? Ser um ambiente de brigas, né? Ser um ambiente meio caótico. Então, só o ambiente físico não adianta, né? Então, é a principalmente união o dessas. silêncio, né? Da importância do silêncio. Então, que isso também é muito. Eu acho que na verdade é a questão mais importante, né? Depois vem o ambiente físico mesmo. Que Que aí é é onde a gente entra com o design e arquitetura. exatamente. E aí, começando o ambiente físico, eu diria assim que a partir do momento que você escolheu o espaço, né, a gente tem que primeiro pensar na segurança. Então, tirar aqueles móveis que são pontudos, onde eles possam se machucar, tirar, proteger as quinas, proteger as tomadas, as coisas básicas mesmo que toda mãe acaba já fazendo.
tirando vidro, né? Essas coisas. E aí sim você pode se dizer que aquele ambiente está seguro para uma criança e começar a pensar nos próximos passos. Sim, e um dos primeiros passos também, né, junto com preparar o ambiente para segurança, é deixar que a criança participe, né, da escolha, da montagem, digamos assim, né, do ambiente, porque cada criança tem sua personalidade, né? Então é legal respeitar isso, né? Por exemplo, apesar da criança ser muito pequena, ela já apresenta alguns sinais, né? Se ela gosta de desenhar, por exemplo, se ela gosta de dançar, então já dá para ir percebendo algumas atividades que ela gosta e também já aproveitar isso, né? Então é nesse sentido, eu acho que a participação, né? Eu acho que do mesmo jeito que é para o adulto, é importante o adulto participar das escolhas dele, decidir o ambiente onde ele vai viver, é importante para a criança também. Realmente, você não vai colocar cores muito vibrantes no local se a criança já tem traços de ser muito agitada. Aí você Uhum. vai manter um equilíbrio para ela, né? Você vai dar até uma confusão mental e vai atrapalhar no seu desenvolvimento. Então, realmente é muito importante respeitar essa criança, a personalidade dela. E se ela já estiver naquela fase de falar, de compartilhar, deixar ela tomar decisões também, né? Porque é ali onde Aí é ela vai mais se fácil. conectar com ela mesma, né? É o famoso quartinho. Você vai para o seu cantinho pensar, você vai para o seu cantinho se descobrir. É nesse sentido, né? Que daí vai estar estimulando o autoconhecimento, né? Que é uma das coisas que esse método busca, né? Do E vale autoconhecimento lembrar, da criança se ela ter o pertencimento daquele ambiente, né? Ela se sentir dentro, né, daquele eu, né? ambiente. Eu, Uhum, sim. exatamente. Eu acho que vale lembrar muito assim que cada mãe, cada responsável, né? Que eu falo mãe, mas é o responsável pela criança, tá? Seja quem for, a avó, Ah, aquela pessoa que está cuidando daquela criança com todo amor e carinho. Vale lembrar assim, no sentido que você tem que você vai conhecendo a criança e vai respeitando os limites dela também. Porque tem muitas uhum. coisas, por exemplo, tem muita mãe que não gosta de colocar na cama porque tem medo de cair. Ok, você tem que respeitar, você não precisa fazer tudo, né, do que esse método fala e nem tudo do que a gente está falando. O importante Igual a é gente dar falou, para é o norte só. exatamente. É, não que sejam regras, né? Exatamente. Um exemplo que eu tenho, eu dou muito exemplo da minha maternidade também, né? Ah, é bom. Um exemplo que eu tenho é que o Renan é extremamente assim, agitadaço no começo. Ele não dormia mesmo. E aí o quarto dele eu tive que realmente transformar. Eu tirei todas as possibilidades de brinquedo que tinham no quarto dele. Eu tirei todos os livros, eu tirei todos os ursinhos, eu tirei tudo que ele desviasse a atenção para dormir. Aí agora que ele tá um pouquinho mais madurinho, mas tá entendendo, eu já coloquei um cesto de livro no quarto de novo. Então eu fui mudando, né? Tipo, fui transformando o ambiente dele em outros cantos da casa também. Eu fui adaptando Isso é conforme. legal também, que o ambiente ele seja maleável, né? Que não tenha tantos mobiliários fixos, né? É legal ter mais coisas soltas. Até porque a criança vai crescendo e aí, consequentemente, vai mudando, né? Sim, é uma ótima dica. Uma ótima dica mesmo. E aí, você falou, né? Você estava falando das cores, que pode influenciar, e realmente influencia muito. Que a gente fala que tem que ter os estímulos, né? E cores é um deles. Mas na medida certa também, porque é legal ter coisas coloridas, mas você pode usar o colorido de maneira sutil, né? O colorido clarinho, né? Com tons pastéis. Então, Tomar é cuidado. bem melhor do que tons muito vibrantes, que realmente tem cores que vai influenciar muito. A criança não vai dormir, vai ficar muito agitada, ou ao contrário, né? Tem a cor, né, o cinza também, ele traz essa coisa de inércia, então a criança pode ficar também.
né? Mas muito calma demais, que também não é bom. Então, tem tudo isso para se pensar. E aí, outra coisa também que é importante é ter bastante luz natural, né? No Sim, ambiente. Na verdade, todos, né? Mas eu acho que nesse caso é ainda mais importante. sim. Uma das cores, um toque também que eu costumo dar para quando eu estou projetando o quarto infantil, é o mobiliário mais pesado ser o mais neutro possível, porque a maioria dos brinquedos de crianças são de cores vibrantes. Então, assim, Uhum. dependendo da cor que você puser, os brinquedos vão ficar escondidos, porque senão vai dar uma confusão mental assim, bem grande. É, e o bom é que hoje as marcenarias, né, elas estão bem flexíveis nesse sentido. Tanto em opções, tem muitas opções hoje, né, de cores diferentes da própria marcenaria. E aí é legal pensar na possibilidade de mudança mesmo lá para frente. Tanto é que eu lembrei de um projeto que, né, eu fiz que tinha prateleiras, que as prateleiras eram tom amadeirado, né, querendo ou não, é uma coisa, é um tom neutro. E aí os nichos que eram coloridos. Então, você colocando cor só em alguns pontos, dá para trocar depois, né? Por exemplo, não precisa trocar todo o armário. Você vai lá, enjoa da cor, a criança cresceu, troca só aquele nicho específico, né? Sim, sim, é bem mais prático, você realmente não precisa ficar investindo em marcenaria o tempo todo, né? É, porque muita gente também tem receio mesmo, né? De investir muito, por exemplo, num quarto infantil, porque realmente vai ter que mudar logo, né? E aí pensar assim, né, tipo a longo prazo, é melhor, né, que você consegue colocar as coisas, fazer o layout em lugares estratégicos, né? Uhum. Tem dois projetos que nós postamos, que nós já postamos, que a marcenaria foi realmente pensada para isso, foi o cliente que pediu. Uhum, Um era um quarto específico de bebê mesmo, e aí o trocador virou bancada, essas coisas de estudo. E um outro, ele era office, mas ele já estava pensando no layout pro berço e futuramente tirando o berço teria que caber uma cama. Então é uhum. bem legal já pensar a longo prazo mesmo, que aí você vai fazendo só os detalhes, né? Vai decorando o mobiliário solto. É, e a maioria das pessoas hoje buscam isso, né? Um ambiente que se adapte ao longo do tempo. Versátil, E a né? gente já, e a gente já, né, ajuda nessa parte também. Então, vamos lá, a gente já falou da importância do ambiente para esse desenvolvimento. Já falou que os ambientes não são necessariamente ter somente o quarto. Nós já falamos também das cores. O que mais a gente pode falar? Vamos ver, deixa eu ver Falamos aqui da na minha segurança. colinha. Na minha colinha. Ah, eu acho que então os primeiros passos são esses, basicamente, né? Que é escolher um lugar seguro e a participação da criança, né? Você considerar a personalidade, né? Deixar que ela participe dessa montagem do ambiente, por exemplo. E aí depois já partir para os móveis, né? E aí, basicamente, assim, pensando de maneira geral, todos eles, o ideal é que estejam na altura, né, da criança. Seja cama, por exemplo, tanto é que aquelas caminhas de cabaninha estão super na modas, né? Que é exatamente nesse sentido, que é uma cama mais baixa. Então, não necessariamente precisa ser no chão, né? Vai depender também muito da idade da criança, mas o intuito é que a criança tenha essa liberdade, essa autonomia de ir e vir independente, assim, que ela não dependa de ninguém para dormir, por exemplo, qualquer outra coisa. E aí, os outros móveis, né? De maneira geral, mesa, né? Ter uma mesa de estudo na altura da criança, Aí você cadeira. da criança, né? Uhum. E aí também ter essa organização do espaço, meio que ter essa divisão, né? Um ambiente que a criança possa dormir, um espacinho separado para ela fazer atividades, assim, seja ela de escola ou outra coisa.
e um ambientezinho separado para a parte de brinquedos. Então é importante também essa organização, né? Sim, e tem os objetos soltos que estimulam muito também. Por exemplo, o espelho estimula muito no crescimento lá nos primeiros meses, que a criança começa a se reconhecer, ter uma barra de apoio é muito legal para ela aprender a começar a ter equilíbrio. Então, são várias coisinhas que dá para a gente adaptar para a nossa casa, né? Não precisa ser só na escola, não precisa ser só na creche, que é o Uhum. contato com isso. Na nossa casa também dá para fazer. O banquinho, por exemplo, a escadinha, você não precisa mandar comprar uma escadinha ultra cara. Você pode mandar fazer, você pode comprar uma de plástico, você pode fazer um Um banquinho. banquinho. Tem várias opções, né? Mas é muito legal que tenha segurança, que não vai escorregar esse caminho, né? Para a criança poder subir, poder descer. E não só para ela pegar as coisas, mas para o movimento também, né? Para a coordenação da criança em si. Sim, sim, que ela possa explorar de maneira segura, né? Exato, que ela possa explorar. Os tecidos também são muito importantes. Ter várias texturas para Uhum, ela conhecer, né? Isso pode ser o tapete, isso pode ser a cor, uhum, a própria roupa dela, várias coisinhas, né? Um cesto organizador, pode ser uma textura diferenciada, pode ser aquela palha, por exemplo. Eles já vão ver uma uhum, textura diferente, que não é tecido. uhum. É, e falando em textura também, é legal fazer isso nas paredes, né? É, por exemplo, uma parede trabalhar bastante com os adesivos, igual tá aí atrás de você. Eu tô no quarto do Renan. E é legal também Corrida. setorizar também, né? Tipo, nessa parede ter mais cores, né? Seja por pintura ou seja com adesivos. E aí também trabalhar com uma parede, por exemplo, de lousa, legal também, né? Para Aquela criança ter uma de atividade. É, tem a tinta de imã, né? Que dá para colar várias coisas. E também, não sei se todo mundo sabe, mas dá para a de lousa não necessariamente precisa ser uma tinta específica, né? Você pode pegar qualquer cor, desde que ela seja fosca, né? Então, é, querendo ou não, é bem época prático. que só podia ser a preta, né? Hoje em dia Uhum. ajuda demais. É, o ideal é que seja uma cor mais escura, né? Mas aí você tem milhares de opções. O pessoal E está entrando, mas não estão mandando dúvidas. Podem perguntar, gente, fiquem à vontade. Se alguém quiser entrar para contar a sua experiência também, que eu estou vendo que tem algumas mães por aqui. Bom, vamos continuando. e aí sobre a lousa também, né? Quem não gostar de pintar ou algo do tipo, tem também aqueles rolos, né, de papel que fica bem bonito também no quarto e é a mesma função e mais prático até, né? Mas dá uma Para limpar. organização muito maior, né? Porque não fica É. papel solto. E a limpeza também é outro ponto, né? De sempre buscar por materiais que sejam de fácil manutenção também, para você não ter aquela preocupação e que dê para limpar, né, mais facilmente. Para não ter essa preocupação da criança estragar, então, né? Porque daí a criança consegue ter essa liberdade. É, isso é bem legal. Deixa eu ver se eu anotei mais algum ponto aqui. A gente já falou do tapete também, né? Que é bem legal. Não, acho que a maioria das pessoas já devem usar, né? Mas só para enfatizar aí também que um desses itens é o tapete também, até para setorizar um ambiente específico, né? Para criança O próprio brincar. tapete pode ser aqueles que estimulam, né? Aqui é tipo tapete Uhum, de amarelinha, tapete de pista de corrida.
algum desenho, alguma coisa que possa interagir também, né? O tapete interativo. Sim. E também tem os casos das crianças terem alergia, alguma coisa do tipo, mas dá para ser também aqueles tatames, né, de EVA, Uhum. já também tem a mesma função. Que Que daí também vem a questão de ser fácil de limpar. Então já une aí várias coisas. outra ideia que a gente pode dar, que desenvolve bastante a movimentação, quando há a possibilidade de fazer aqueles nichos onde a criança consegue entrar, sair, túneis, sabe? Dá uma noção, vai desenvolvendo muito a noção de espaço para a criança. As escolas usam muito aquele túnel justamente para isso, né? Desenvolve brincando sempre. É uma outra opção. Uhum. Opção também para quem, não para quem tem piso de gesso, mas para quem está direto na laje pode colocar um balanço também. O balanço ajuda bastante equilíbrio, movimento, né? Tudo tem opções para todas as idades, não são opções complexas. O que mais que a gente pode. Então, eu tô vendo aqui, eu anotei também item de decoração. É legal a gente sempre pensar também deles sempre estarem numa altura, né, da criança também. E é legal ter, por exemplo, quadros, porque a criança vai entendendo o que é, né, ter coisas de arte, então é legal para estimular a criatividade. Então tem esse item também, que é bem legal de ter. E sem contar que fica muito lindo, né, no ambiente. Fica. E as mães adoram deixar o ambiente fofinho, né? Uhum. Mas além de, assim, de estimular em relação às cores, a criatividade, você pode usar imagens reais, né? Tipo, os animais, as árvores, Uhum. coisas que eles vão já reconhecendo desde o início, né? São as primeiras coisas que eles vão aprendendo. Pessoas, fotos, tudo isso estimula também e ajuda a criar a conexão, né? Do cérebro deles. Sim, sem contar que esses quadros são muito fofos, né? Igual tem aqueles da Dama Arteira, gente, eu fiquei apaixonada por Bonitinho. aquela coleção que tem aquelas florzinhas. E querendo ou não, são um desenho simples, né? São formas mais minimalistas, então a criança Sim, e acho que são se modelos identifica mais, completos né? também, né? De cores É, leves, que não vai dar aquele peso visual muito grande. sim, é muito lindo. E aí, né, falando também da parte de decoração, porque tem os móveis, né, meio básicos do quarto, que é a cama, o guarda-roupa, uma mesa, né, então aí entra os itens de decoração, que são os quadros, mas dá para ter também aquelas prateleiras, né, seja para organização de livros ou até para colocar decoração também, sempre na altura também da criança, que daí ela consegue ter autonomia, né, de pegar, organizar, tudo mais. E aqueles ganchos também são legais, né? Pra... Ah, né? Uhum. É, Hoje tem vários modelos, né, de cabide, né? Então fica bem legal. uma outra dica que eu lembrei agora é de móveis com rodízio, né? Para eles Uhum. terem autonomia de ir e vir. Por exemplo, se você guarda os brinquedos dele numa caixa. De uma caixa de madeira. Não sei, colocar rodízios ali para que ele possa levar esse brinquedo para lá e para cá. Também é Uhum. uma ideia. Sem contar que é bem mais prático, né? Você joga tudo lá dentro do baú e deixa escondidinho. Quer brincar na sala, leva o baú para a sala, volta com ele Uhum. cheio, já organizado. Sim, sim. Mas eu acho que é isso. A gente falou de quase tudo, né? Ah, acredito que sim. Você vê como todos os detalhes acabam estimulando, né? A gente Uhum. muitas vezes acaba não pensando, mas determinadas coisas podem atrapalhar, como outras determinadas coisas podem ajudar.
Então tem que sempre ficar de olho no ambiente e cada um vai percebendo a dificuldade que a criança tem, então fazer aquilo para que é uma solução para aquela dificuldade específica, seja motora, né, enfim, da própria fala, tentar falar com ela sobre os materiais que ela está vendo, essas coisas, né? Tudo é estímulo, tá? É, igual a gente falou. Visual, tudo. É, igual a gente falou, não é algo muito fora da realidade, né? Tudo que a gente já tem em um quarto infantil, mas colocado de uma forma que fique melhor para a criança, né? E não pra gente, né? Não fique só bonito pra gente, que a gente acha só bonito, mas que fique funcional para aquela criança, né? Uhum. Então é mais isso, assim, não tem muito mistério, eu acho. Alguma dúvida, pessoal? O povo tá quietinho hoje. Alguma mamãe aí para dar sua opinião? Compartilhe experiências de vocês, gente. Ah, acredito que seja isso. Ah, Sim, falar nisso, a gente falou. pode falar. Opa. Não, eu ia falar que também a gente já falou bastante, né, durante essa semana sobre esse tema, né? A gente postou várias inspirações, a gente postou sobre o material também da palhinha, né? A gente postou um projeto nosso. Então, o pessoal também aí tem bastante coisa. É verdade, tem bastante conteúdo essa semana sobre esse tema. E o que eu ia falar, que aproveitando o gancho aqui, né? Dia das Mães está chegando. E amanhã nós vamos lançar a nossa campanha de Dia das Mães, a nossa promoção aí para vocês. Aguardem que amanhã a gente conversa. Sim. Não vamos falar só dos filhos, né? Vamos falar das mães também. Elas merecem. Elas merecem. Ah, então tá bom, acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês, por favor, nos procurem via direct, WhatsApp, o que vocês preferirem, se sentirem mais confortáveis, pode nos chamar. Esperamos que tenha ajudado um pouquinho também vocês, despertado a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo também, que é um mundo muito extenso, assim, tem muitas possibilidades. Hoje em dia, então, tem muitos. As lojas estão desenvolvendo muitas coisas legais, né? Então, tem muitas opções mesmo. Tem E muito gostoso, dá até dúvida na hora de você escolher, né? E eu a gente quis trazer um pouquinho, né, disso, das de alguns conhecimentos que a gente tem quando vai projetar um quarto, né? Do que guia a gente nesse processo, mais ou menos, né? exatamente. E a gente gosta de compartilhar realmente para gerar conhecimento para vocês, gerar aquela sementinha para pensar sobre o assunto, que é bem legal. E Uhum. espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai tentar deixar a live gravada aqui para vocês e eu vou subir lá no nosso canal do YouTube também, que nasceu hoje, o nosso canal do YouTube. Nem divulgamos ainda, mas estará lá a live salva. Sim, em breve a gente vai divulgar muita coisa também, né? Nosso site já tá quase pronto. Sim, muita Várias coisas vindo por aí. Sim. Mas é isso. Espero que tenham gostado e continue acompanhando aí a gente. Então tá bom, gente. Um bom final de semana. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Boa noite.